Durante sessão do plenário do Senado, o senador Eduardo Girão lembrou aos colegas que há uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal desde o dia 18 de julho, sem que a casa marque a sabatina do indicado para a vaga. O senador disse: "Eu queria lembrar a todos, e é sempre bom a gente rememorar, a gente refletir, que desde o dia 18 de julho o ministro Marco Aurélio se aposentou. Ou seja, nós estamos próximos de completar 2 meses com apenas 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje fui surpreendido com a notícia de que o ministro Cássio Nunes está com Covid. Desejo melhoras para ele, mas nós vamos ter 9 ministros no Supremo. Não sei se alguma vez na história isso ocorreu." O senador lembrou que o presidente Jair Bolsonaro já fez a indicação, mas o Senado não vem cumprindo seu dever constitucional de sabatinar o indicado. Girão lembrou ainda que, em outras ocasiões em que a corte ficou desfalcada, houve julgamentos com resultados questionáveis, beneficiando réus pelo empate. O senador questionou ainda notícias da velha imprensa que relatam que os ministros da corte vêm interferindo no processo de marcação da sabatina. Girão disse: "Tem circulado várias notícias na mídia sobre articulações entre ministros do STF e o presidente da CCJ a respeito da oportunidade da sabatina do novo ministro. Considero muito estranha, novamente, essa interferência de um poder sobre outro, porque cabe apenas ao conjunto de senadores essa decisão." O senador fez um apelo, já que esta casa, infelizmente, ainda tem se omitido na admissão de dezenas de pedidos de impeachment de ministros do STF, que pelo menos a CCJ cumpra minimamente o seu dever perante a Constituição e perante a sociedade, fazendo a devida sabatina do ministro André Mendonça. Assista. O presidente Rodrigo Pacheco, senadoras, senadores, povo brasileiro que está nos acompanhando agora pela TV Senado, pelas mídias aqui dessa casa, eu queria lembrar a todos, e é sempre bom a gente rememorar, a gente refletir, que desde o dia 18 de julho, o ministro Marco Aurélio se aposentou. Ou seja, nós estamos próximos de completar 2 meses com apenas 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje fui surpreendido com a notícia de que o ministro Cássio Nunes está com Covid. Desejo melhoras para ele. Mas nós vamos ter 9 ministros do Supremo, eu não sei se alguma vez na história isso ocorreu. O presidente da República, cumprindo a prerrogativa constitucional, fez a indicação do nome de André Mendonça para a vaga. Mas até hoje essa casa, o Senado Federal, através da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, não tem cumprido seu dever constitucional, ou seja, não realizou ainda a sabatina. Olha só que situação. Se aqui no Senado faltar um senador, não tem problema nenhum, porque nós somos 81. Mas é completamente diferente em relação ao STF. A falta de um ministro pode causar danos irreparáveis à sociedade. Nós devemos lembrar aquele tão contestado, polêmico, considerado por alguns vergonhoso julgamento da prisão em segunda instância. Em 2016 e 2019, o STF decide de maneira divergente essa importante questão por 6 votos a 5. Serve também como exemplo o funcionamento precário no ano passado da segunda turma, que funcionou com 4 membros, após o ministro Celso de Mello ter tirado uma licença médica.
E aí houve aquela sucessão de empates na segunda turma, sempre beneficiando o réu. No caso, muita gente complicada pela ação Lava Jato foi beneficiada com essa falta de um ministro ali naquela segunda turma. Tem circulado várias notícias na mídia sobre articulações entre ministros do STF e o presidente da CCJ a respeito da oportunidade da sabatina do novo ministro. Considero muito estranha, novamente, essa interferência de um poder sobre o outro, porque cabe apenas ao conjunto de senadores essa decisão. Para encerrar, senhor presidente, na última sabatina, eu me posicionei publicamente votei contra a indicação do ministro Cássio. Apesar da votação ainda ser, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, secreta, fiz questão de declarar publicamente as razões do meu voto. Senhor presidente, já que essa casa, infelizmente, ainda tem se omitido na admissão de dezenas de pedidos de impeachment de ministros do STF, que pelo menos a CCJ cumpra minimamente o seu dever perante a Constituição e perante a sociedade, fazendo a devida sabatina do ministro André Mendonça. Um adiamento, senhor presidente Rodrigo Pacheco, além do que a gente tem agora. Espero que assim que passar esse feriado a gente possa efetivamente votar, porque senão essa casa que o senhor tem desenvolvido, tenta desenvolver um trabalho aqui com muito diálogo, com muita serenidade, ela pode se apequenar mais perante a sociedade devido a essa sabatina que não foi feita ainda pelo Senado Federal. A sociedade espera que o Senado possa cumprir o seu papel o quanto antes. Se ele vai ser aprovado ou não, aí nós temos perguntas para fazer, para deliberar, mas o que não pode é se omitir em algo que a gente está aqui para isso. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, senador Eduardo Girão. Anuncio o item extra pauta, requerimento. O senhor tem 3 minutos, deputado. Obrigado, deputado Luiz Lima. Também uma honra ser presidido por Vossa Excelência, mais uma vez, durante esse período de breves comunicados. Eu quero, presidente, caros colegas deputados, falar da minha profunda preocupação com os rumos das nossas liberdades no país, em particular a liberdade de expressão. Eu trago aqui à tribuna e quero que a taquigrafia possa fazer registro na íntegra para os anais desta casa do artigo publicado pela revista Veja, O Declínio da Tolerância, escrito pelo cientista político Fernando Schiller, que inclusive também é lá do Rio Grande do Sul. E ele, com muita propriedade, senhor presidente, coloca a sua preocupação, que é a minha também, e de muitos brasileiros, em relação ao declínio da tolerância no debate público, dando um exemplo muito claro do que aconteceu agora, recentemente, quando o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu desmonetizar canais no YouTube de pessoas com as quais alguns ministros têm discordância em relação aos posicionamentos que elas veiculam nas redes. Senhor presidente, nós não podemos tolerar, e me perdoe o trocadilho porque estamos falando de declínio da tolerância, mas nós não podemos tolerar num Estado de Direito, numa república como a nossa, em que temos garantias constitucionais, que esse tipo de censura acabe sendo estabelecida em determinados meios que são novos e estão dando a oportunidade para pessoas que não eram antes ouvidas pelos meios tradicionais de exporem as suas opiniões e assim também terem retorno financeiro sobre isso. Qual é o problema disso, senhor presidente? Se nós formos olhar para a mídia tradicional, ela com muita frequência também comete erros, também inclusive espalha fake news, por vezes se corrige e por vezes é penalizada por quem? Pelo mercado, pelos cidadãos que deixam de assinar um jornal, deixam de assinar uma revista ou desligam a televisão, causando prejuízos a patrocinadores. Portanto, senhor presidente, não é função do Estado exercer
ter esse tipo de curadoria, nem na mídia tradicional, nem nessa nova mídia alternativa que tem tão bem feito para o nosso país e o mundo, dando voz para tantas novas pessoas. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que também me preocupa a frase do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele diz que posições anticientíficas são criminosas e precisam ser penalizadas. Eu lembro de quando posições anticientíficas foram consideradas criminosas, porque estudei bem na história. Galileu Galilei, quando defendeu a teoria do heliocentrismo, que não era a teoria predominante, muito antes, pelo contrário, foi pela Inquisição Romana denominado um herege e acabou pagando por isso. E depois, muito depois, que a sociedade descobriu que quem estava correto era ele. A ciência, senhor presidente, a ciência é o lugar da dúvida. A certeza é que cabe aos tolos, a certeza de tudo, mesmo sem saber praticamente sobre nada, cabe àqueles que são autoritários, aqueles que querem impor, que não querem estudar, que não estão abertos ao contraditório. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que há que se fazer um manifesto claro em relação à liberdade de expressão no nosso país. As ideias precisam circular, inclusive as ideias erradas, para que elas possam ser refutadas, senhor presidente. É assim que funciona num ambiente de liberdade, é assim que funciona num ambiente em que não há este declínio da tolerância. Precisamos valorizar a liberdade de expressão, e quem define o que é ciência e o que não é ciência não é o Estado, não é um tribunal, são os cientistas, é o cidadão. Fica aqui, portanto, o meu manifesto. Muito obrigado, senhor presidente.